Você está desde o ano passado no curso? Sim, sim, mas agora esse ano da aula eu não tô fazendo muita coisa. Na verdade, tô num projeto que eu tenho que fazer vídeo e daí não é síncrono, né, igual de vocês. Daí, se eles quiserem, eles acessam depois pra assistir. Daí é só gravado. Uhum, entendi. Bom, eu acho que o pessoal ficou em dúvida. Vocês me desculpem, na semana passada eu tive um problema e não consegui fazer a aula da manhã da quarta, né? Aí eu avisei a Mara à noite do dia anterior, né? Mas eu acho que ficou tudo muito em cima e não sei se ela conseguiu avisar todo mundo. Provavelmente muita gente entrou aqui, não me viu, aí ficou em dúvida enfim, me desculpem aí, tá? Só me dá um feedback, é Lucir, né? Não, é Maria Luísa. É que tá Maria com o nome Luísa. errado. Isso. Tá, né? Então, eu tava em dúvida. Maria Luísa, tá. Então, Maria Luísa, eu fiquei em dúvida se na semana passada como é que aconteceu? Você tentou entrar, daí não conseguiu, porque provavelmente eu tinha que dar permissão e aí não deu, né? Provavelmente foi isso, né? É, deve ser a sua aula, que era pra mim gravar, e daí a Prof. Mara falou pra mim que era 8 horas a aula. Aí 7 horas eu falei assim, não, Maria, eu confundi, é 7 horas a aula. Aí eu tava desesperada tentando entrar, e daí no fim não consegui. Daí deu umas 7h30, falou que não precisava mais gravar. Acho que foi, daí ninguém me aceitou. Era à Sete noite. horas? Então Nossa, acho que era com outro professor que aconteceu isso. Me falaram que era pra me gravar a aula, né? Aí eu peguei e fui pra gravar. Daí só que não me aceitaram na sala. Aí uhum. não deu pra gravar. Mas era de noite essa. Era pra ser. É 7 horas, foi. Acho que era. Nossa, mas não. Bem, enfim, não foi exatamente isso, mas. é, Nossa, eu tô achando estranho porque ninguém veio, né? Só tá você aqui, né? Só, eu posso ver, vou mandar ele no grupo, peraí. Tá, por favor. Uhum. Como vai ser o nome da aula mesmo? Hoje vai ser sobre astronáutica. Vou mandar o link ali agora. Mandei lá. Beleza, obrigado. Vamos esperar um pouquinho, né? Vai que o pessoal daí começa a aparecer.
A gente. É, vamos. Uhum. Só te informar, né? Daí na semana passada, o que que aconteceu? Eu não consegui na quarta de manhã. Eu avisei que seria na quinta de manhã daí. Seria na quinta às 9, né? E não sei se você recebeu esse recado aí. E seria na quinta às 9. Porque daí eu entrei e daí só veio uma pessoa. E aí eu conversei com a professora Mara pelo Whats e tal, a gente meio que cancelou, né? Porque só tinha uma pessoa, acho que não teria muito como aproveitar. E aí eu remarquei para hoje, no horário normal, né? No horário das 9 aqui. Ah, sim. Então, aqui nessa. Hoje é a primeira vez que eu vou estar gravando a aula, então eu não tô muito por dentro de como Ah, que tá. tá Uhum, procedindo, sabe? uhum, entendi. Era pra ter gravado outras vezes, mas daí acabou que aconteceu alguma coisa que cancelou a aula, foi algumas coisas do tipo assim, sabe? Aham. Bom, vamos ver, né? Porque se a galera vem. Uma coisa assim que eu notei que eu. Ah, tá chegando aí, tá chegando. Aqui, ó, Ed, pelo menos. Bom dia, Ed. Tudo bem? Opa, bom dia, professor. Opa. Bom, vamos dar mais uns 5 minutos, daí a gente começa. Bom dia, Kailane. Bom dia. Só um pouco que meu computador deu um balacobaco agora, só um pouquinho, peraí.
Oi, vocês me ouvem, né? Porque meu computador deu um problema rapidinho aqui, não sei se... Tá tranquilo o áudio. Tá sendo normal. Ah, beleza. Obrigado. Então, vamos fazer assim. Eu vou começar, tá? Hoje vai ser uma... Eu estava adiando a aula de astronáutica um pouco, porque ela é um pouco complicada, né? Um pouco mais complicada do que a gente viu, até agora. Mas não tem jeito, assim, na OBA também tem astronáutica. Vocês pegarem a prova da OBA, vocês vão ver que das 10 questões, na verdade, só duas são de astronáutica, mas elas são as questões mais complicadas, tá? Elas são questões longas, assim, geralmente os enunciados são extremamente longos e às vezes pede uma coisa muito pequena, mas você vai perceber que é pequena, assim, só no final, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem como um enunciado de uma questão aqui da OBA de astronáutica é enorme e a resposta é bem pequenininha, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O professor, deixa eu só dar um recado, que eu vou estar Sim. gravando daí a aula, tá? Só para avisar. Sim, pode gravar, viu, Maria Luísa? Pode gravar. Beleza, então. Obrigada. Opa, disponha. Tá, então vocês estão vendo minha tela aí? Ela deve estar aparecendo provavelmente agora para vocês. Vocês estão vendo? Ok, a Kailane disse que está vendo, eu assumo que todos estão. Ok? Então, olha só. Professor, eu ainda não estou vendo. Você não está vendo? Ainda não. Ainda não? Só um pouco, então, deixa eu... Eu vou recarregar, tá certo? Se você continuar não vendo, eu vou pedir daí para você entrar, para você sair e entrar novamente aqui nesse ambiente, tá? Deixa eu... Eu entendi o porquê eu não estava conseguindo ver, professor, foi mal. É que eu tinha acabado fixando sua tela. Tá. Bom, eu estou compartilhando novamente agora. Aí, consegui, foi mal. Opa, não, sem problema, Ed. Então, olha só. Veja, das 10 questões dessa prova daqui, né, aí a astronáutica ela entra na 8ª questão. Então, vamos ler o enunciado e vamos observar que não é uma coisa tão simples, tá? Mas vamos com calma, olha só. Foguetes são veículos desenvolvidos para transportar pessoas ou satélites ao espaço. Para tanto, eles fazem uso de grande quantidade de propelente. O que significa isso? Combustível mais oxidante, tá certo? Porque, assim, dentro do foguete, né, o pessoal chama até de motor de foguete, né, existem dois tanques, né, um tanque contendo o combustível, e geralmente esse combustível pode ser um combustível líquido, pode ser um combustível sólido. O combustível, assim, clássico, digamos, é o hidrogênio, né? Então, esse é o primeiro tanque. E aí, você tem um segundo tanque com o oxidante. O oxidante é aquilo que vai permitir a queima do combustível. Geralmente, o próprio oxigênio. O pessoal coloca um oxigênio com um grau de pureza gigantesco, né? Aí você tem tipo uma câmara de combustão, colocar aqui como um quadradinho, lógico, não é assim, né? Onde você injeta o hidrogênio, você injeta o oxigênio e você atua para queimar esse hidrogênio, por exemplo. Aí você tem aqui, ó, uma saída com uma tubeira que vai gerar impulso, né? Vai gerar impulso, então, para o foguete subir, né? Para ele vencer a gravidade, certo? Então, ok. Então, isso lhes permite alcançar a velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Baita velocidade. Essa velocidade aí, ela é a velocidade ali já próxima da velocidade de escape da Terra. E com a velocidade de escape você consegue sair, né,
do campo gravitacional. Permite você, então, entrar em órbita ou sair. Então, o propelente é dividido em 2 tanques, estágios. Então, é isso que eu estava falando, né? Você tem 2 estágios. Após o consumo do propelente, o primeiro estágio é, na verdade, estágio aqui é no sentido de estágio do foguete, tá certo? Então, existem, na verdade, assim, tipo, 2 estágios com esses caras daqui. Um primeiro estágio e um segundo estágio. Então, o primeiro estágio é ejetado e feita a ignição do motor do segundo estágio, né? Então, é assim, ó, quando o foguete está subindo, só quem está funcionando é o primeiro estágio. Ou seja, aqui é o primeiro estágio, tá? Esse aqui é o primeiro estágio. Opa, Então, o primeiro estágio, em algum momento, ele vai, digamos assim, ele vai ser ejetado, tá? Ele vai ser ejetado e aí ele, normalmente, classicamente, ele fica ali orbitando, fica lá em órbita, vira lixo espacial, né? Então, esse primeiro estágio, ele vira lixo. Ele vira lixo espacial, né? Quem assistiu aquele filminho, aquela animação Wall-E, né? Não sei se vocês assistiram, mostra um futuro não tão distante que você tem tanto lixo espacial que de longe você vê, né, como se fosse uma nébula assim ao redor da Terra. Espero que não seja, que isso não aconteça. E nessa questão vocês vão ver uma proposta de foguete para evitar essa quantidade, esse acúmulo de lixo espacial. Mas vamos lá. Então diz assim, ó. E é feita a ignição do motor do segundo estágio. Então existe um segundo estágio que tem também um motor como esse aqui, né, que é muito parecido com o do primeiro estágio, mas talvez um pouco mais compacto. Então, esse segundo estágio insere o satélite em sua órbita, conforme ilustrado pela linha tracejada da figura à direita. Então, aqui essa é a figura, tá certo? Aqui, ó. O foguete sobe, né? Vou acompanhar aqui, ó, o foguete subindo, né? E aí, classicamente, o que que acontece? O primeiro estágio, ele é largado, tá certo? Ele é largado no espaço, ele pode ficar em órbita ou então ele pode cair na Terra e cair no mar. E o satélite é largado aqui, ó, no segundo estágio, tá? Ok, então essa é a visão clássica, é o que geralmente acontecia ali até certo tempo atrás. Então, em função de sua velocidade, o motor vazio do segundo estágio também fica em órbita, tornando-se lixo espacial. Na verdade, o satélite ele sai do segundo estágio, certo? Então aqui ó, o satélite, né? Ele sai do segundo estágio e o segundo estágio é que vira lixo espacial. Na verdade, o primeiro estágio ele ainda está numa órbita tão rasa, né, que o campo gravitacional ele atrai novamente e o primeiro estágio acaba caindo aqui no mar, né? Então quem vira lixo espacial é o segundo estágio. Ok. Então satélites de comunicações custam R$ 1 bilhão e tem 15 anos de vida útil. Então, imaginem vocês, né? 15 anos de vida útil. Então, depois de 15 anos, esse cara também vai virar lixo, né? Esse cara também vai virar lixo, o satélite. Além do segundo estágio, que estava lá já como lixo. Então, olha só, você tem um gasto enorme, né? R$ 1 bilhão para 15 anos depois transformar esse 1 bilhão em lixo, né? Mas por que a gente tem esse tipo de coisa? Porque esse tipo de satélite é o satélite que vai permitir, por exemplo, que a gente acesse a internet, né? Que tenha banda larga e por aí vai. Então, olha só o custo de a gente ter a banda larga, né? Beleza. Então, para colocá-los em órbita, são utilizados foguetes cujos lançamentos custam 400 milhões de reais. Então, só o lançamento do foguete custa 400 milhões, tá? Então, você tem, além desse custo de lançamento, você tem todo o custo de implantação do satélite, de projeto do satélite, do pagamento das pessoas que fizeram esse projeto, das pessoas que colocaram o foguete lá em cima, e por aí vai, tá? Então vem a pergunta 8A, valendo 0,25. Então, aqui, ó, você percebe que a questão 8 vale 1, né?
E a 8A 0,25. Então, você já percebe que a questão 8 vai se desdobrar em várias questões. Então, 8A. Os foguetes, como aquele ilustrado na figura ao lado, têm altura equivalente a um prédio de 20 andares e 4 metros de diâmetro. Então, é interessante isso, para vocês perceberem como é grande o foguete, né? Um prédio de 20 andares. No lançamento, eles têm 550 mil quilogramas de massa. Aí incluído os 500 mil quilogramas de propelente e os 5.500 quilogramas do satélite. Então, percebam, né, que desses 550 mil quilogramas, olha quanto de propelente tem, ou seja, o necessário para colocar ele em órbita, né, o combustível mais o oxidante. Olha só quanto, né? 500 mil, meia tonelada. Não, mil quilogramas é uma tonelada, né? Então é 500 toneladas, né? 500 toneladas de propelente. E 5.500 quilogramas de satélite. Então, você vê que o satélite é pesado também, né? 5 toneladas e meio. Então, qual o percentual da massa do satélite em relação à massa do total do foguete? Então, esse daí, vocês percebem, né? Que você tem você tem um enunciado enorme para fazer uma pergunta 8A, que é uma pergunta simples. Então, como é que você calcula o percentual? O percentual se obtém da divisão da massa do satélite, certo? Então, a massa do satélite é 5.500, dividido por quem? Dividido pela massa do próprio foguete, né? A massa do foguete do foguete total, considerando tudo, né? É 550 mil quilogramas. Então, você tem quilograma em cima, quilograma embaixo, você corta. Ó, você corta esses zeros aqui, né? Você pode simplificar tudo por 5. Né? Lógico, se você tiver calculadora, você faz direto, né? Mas se você não tiver calculadora, se você simplificar por 5, vai ser 11 dividido por 1.100. 11 dividido por 1.100. No final das contas, e você ainda pode simplificar por isso, tá certo, né? Se você simplificar por 11, ainda fica mais simples, né? Você faz 1 dividido por 100, né? Então, 1 dividido por 100 dá 0,01, que é a mesma coisa que 1%. Ok? Então, essa é a resposta aí da primeira questão, da 8A. Então, o satélite tem uma massa corresponde a 1% da massa de todo o foguete. Né? Ok? Então, essa é uma questão relativamente simples. Agora, vamos ver a próxima questão. Próxima questão, pergunta 8B. Tá? Pergunta 8B. Ok. Pergunta 8B diz assim, ó. Nos foguetes desenvolvidos até o final do século passado, o motor do primeiro estágio, depois de ejetado, caía no mar e não era recuperado. Com o objetivo de reduzir os custos de lançamento em 25%, a empresa propõe recuperar o primeiro estágio do foguete em solo e reutilizá-lo. De acordo com essa proposta, após separar-se do segundo estágio, o motor do primeiro estágio realiza a manobra representada pela linha cheia mostrada na figura. Né? Então, eu vou mostrar novamente para vocês a figura. E então, esse primeiro estágio, né, ele inicia o seu movimento descendente em direção à superfície terrestre. Então, relembrando aqui a figura, olha só que interessante, né? Essa é uma segunda proposta. Vocês provavelmente já ouviram falar dessa proposta, porque ela é uma proposta recente. Ela é uma proposta que foi testada recentemente e deu certo, que é aquela proposta do SpaceX, Elon Musk. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, né? Elon Musk.
Então, essa proposta do Elon Musk, ó, o foguete sobe, aí, ó, o segundo estágio é lançado igualmente com o satélite lá, mas o primeiro estágio ele faz uma voltinha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a voltinha do primeiro estágio, e aí ele vem, ele retorna pousando, olha só, ele tem um pouso, né? E ele não cai mais no mar e você não perde o primeiro estágio. Você pode reutilizar o primeiro estágio, tá? Então, nessa proposta nova, você tem uma reutilização. Então, você reutiliza o primeiro estágio, né? Isso é muito interessante, né? Então, isso vai reduzir o custo do foguete em 25%, ali como informa o nosso enunciado. Ok. Agora vamos ver o que diz o resto do enunciado, certo? Aqui. Bom, o resto do enunciado diz o seguinte. A partir do apogeu, duas forças atuam sobre o motor vazio do primeiro estágio. Diz vazio porque o motor ainda precisa de um certo propelente para conseguir pousar. Então, primeiro, a força da gravidade, que fará com que sua velocidade seja acrescida de 10 metros por segundo a cada segundo de descida. E, número 2, a força de arrasto, resultante da interação entre o motor do primeiro estágio e a atmosfera terrestre. Então, você tem um atrito, né, entre esse primeiro estágio e a atmosfera. Esse atrito vai causar uma força também, situado a 5 km de altitude. O atrito entre o motor e a atmosfera terrestre gera calor, certo? A força de atrito é proporcional ao quadrado da velocidade, enquanto o calor é proporcional ao cubo da velocidade. Então, olha só a explicação que é dada aqui no enunciado, né? Um monte de explicação. E por isso que essa prova da OBO não é uma prova tão fácil, tá bom? Tem que dar uma estudada aí boa sobre alguns aspectos de astronáutica, né? Bom, então, para evitar que o motor derreta durante a reentrada atmosférica, propõe-se acionar os motores do primeiro estágio durante a descida por 20 segundos. Certo? Então, existe um ponto 1 na figura, que eu vou mostrar novamente. Então, e quando você aciona o motor do primeiro estágio ali no ponto 1, né, por 20 segundos, o que acontece? A velocidade de queda, tá certo? A velocidade de queda é reduzida de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora. Então, nessa velocidade, a força de arrasto e a força da gravidade equilibram-se, fazendo com que a aceleração resultante seja nula. Então, o que acontece? Quando o foguete, o primeiro estágio do foguete está caindo, e ele chega a 4.500 km por hora, então os motores são acionados por 20 segundos, e aí a velocidade ela cai para 1.000 km por hora. E quando chega em 1.000 km por hora, o que acontece? Você tem a força de arrasto do ar, ela atua para cima, tá? E a força da gravidade atua para baixo. Quando você tem 1.000 km por hora, acaba acontecendo um equilíbrio entre a força de arrasto e a força da gravidade, e o sistema entra em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Tá? Por isso que diz aqui, a aceleração resultante seja nula, né? Aceleração nula é movimento uniforme. Para evitar a destruição do motor quando do impacto com o solo, essa empresa propõe acionar os motores do primeiro estágio mais uma vez. Tá? Então, assim, ó, você então tem uma queda 1.000 km por hora, só que você precisa acionar mais uma vez, por quê? Para daí você reduzir, certo? A velocidade de 1.000 km por hora para quanto? Para zero, certo? Porque se o motor tiver, se o foguete tiver alguma velocidade, você vai quebrar ele no chão, né? Você vai destruir ele. Então, você precisa daí desacelerar o foguete até zero para que ele consiga pousar, né? Para que ele consiga pousar com sucesso, certo? Então, vamos lá. Então, quando chega aí no tal de
de ponto 2, né? Daí, ponto 2, o que acontece? O foguete desacelera ainda mais, o primeiro estágio do foguete desacelera ainda mais, fazendo com que o estágio aterrisse suavemente no solo. Então, esse é o segredo ali da SpaceX, né? Basicamente, a questão é sobre a SpaceX. Ele não diz o nome porque ele não quer fazer propaganda, né? Esse é o que é o engraçado. Mas a gente sabe que é a SpaceX do Elon Musk, né? Então, entenderam? É assim, ó. O foguete sobe, daí separa o primeiro estágio do segundo estágio. O segundo estágio lança o satélite, o primeiro estágio faz uma voltinha e desce ao contrário, né? E aí ele vai descendo e acelerando, porque a gravidade está atuando sobre ele, vai acelerando, acelerando, acelerando. Aí ele chega a 4.500 quilômetros por hora nessa história. Estão atuando sobre ele. Então vou fazer um desenho aqui, ó. O primeiro estágio, tá? Então aqui está o primeiro estágio. Vamos supor que aqui é o primeiro estágio. Deixa eu fazer uma pergunta para Thaís. Thaís, bom dia. Você acabou de entrar. Eu queria te perguntar o seguinte: você está vendo a minha tela de apresentação aqui da questão ou você está vendo a minha cara? Só para eu ter um feedback. Qualquer coisa você pode responder pelo chat também, tá certo? Bom, eu não sei se a Thaís me ouviu. Ok, eu vou supor que a Thaís está vendo a apresentação, certo? Ok, vamos lá. Então, ó, aqui sobre esse primeiro estágio, tem atuando a força da gravidade, que eu vou chamar de... Vamos supor que esse primeiro estágio tem uma massa m, né? Então aqui você tem o mg, certo? Que é a gravidade atuando. Mas, por outro lado, você tem o arrasto do ar. E o arrasto do ar vai causar uma força de arrasto para cima. Tá certo? Só que, num primeiro momento, a força da gravidade ela é maior. E aí esse cara vai acelerando, né? Vai acelerando, 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 e até chegar num ponto, que é o chamado ponto 1. Né? E nesse ponto 1, a velocidade do cara, desse foguete, desse primeiro estágio, é 4.500 km por hora. Ok? Então, nesse primeiro ponto é 4.500 km por hora. Só que o que acontece? Quando chega no ponto 1, aí você você aciona o foguete lá você aciona o motor do estágio 1. Aí, o que isso faz, né? Quando você aciona o motor do estágio 1, aí você gera um empuxo. O empuxo, ele vai gerar uma força também para cima. Então, aqui no ponto 1, né, além da gravidade e além da força de arrasto, então aqui está a gravidade, aí você tem a força de arrasto para cima, e você vai ter um empuxo também, certo? Você tem um empuxo e o arrasto para cima. E como você tem duas forças atuando para cima e a gravidade, que no final a gravidade sempre é maior, né? Mas o que acontece? Vai chegar um momento que aí você chega num tal do ponto 2. E aí você vai reduzindo a velocidade de queda, certo? Você vai reduzindo a velocidade de queda porque esse empuxo atuando por 20 segundos, ele reduz a velocidade no ponto 2 para a velocidade de queda, né? Para 1.000 km por hora. E essa é a velocidade necessária, então existe toda uma física aí por trás, que é a física do arrasto, né? A física do arrasto, ela permite que você, em algum momento da queda livre, o arrasto com a atmosfera, né? O arrasto entre a atmosfera e o corpo, permite que o corpo entre em equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, aliás. É um equilíbrio onde você vai manter uma velocidade constante, então essa velocidade vai ser constante, tá certo? E você vai permanecer caindo por um determinado tempo só com essa velocidade, porque existe um equilíbrio entre o arrasto para cima e a gravidade para baixo. Então, a partir do ponto 2, a velocidade é constante e é 1.000 km por hora, ok?
Beleza. Então, aí aqui diz o seguinte, ó, sob o ponto de vista da engenharia espacial, essa proposta carrega inúmeros desafios, sendo um deles o uso de mais propelente, conforme você calculará a seguir. Então, a partir da equação do foguete, proposta há mais de um século pelo russo Konstantin Tsiolkovsky, não sei se eu pronunciei certo, a massa de propelente MP necessária para obter um determinado ΔV em quilômetros por hora, né? Esse ΔV é o quê? Esse ΔV é a velocidade, a variação de velocidade necessária para você usar o motor e parar o primeiro estágio de tal forma que ele pouse suavemente, né? Não sei se vocês viram o vídeo da SpaceX. Se vocês não viram ainda, eu sugiro que assistam. Vão lá no YouTube e coloca assim, pouso da SpaceX, tá? Aí vocês vão ver. Acho que aconteceu uns 4 meses atrás, se eu não me engano. Foi enviado via SpaceX uns astronautas para a Estação Espacial Internacional, né? E o primeiro estágio, ele caiu com sucesso, ele pousou com sucesso. Né? Ele foi mostrado lá, foi tudo televisionado, a NASA televisionou, tal, foi muito bonito. E aí, você tem esse tal de ΔV. O que é esse ΔV? É a velocidade, né? Você está aqui no segundo estágio, tá certo? Ó, você está aqui no segundo estágio, não, nessa segunda posição, você está na posição 2. Você está na posição número 2, com 1.000 km por hora, aí, em algum momento, aqui está a Terra, né? Aqui está a Terra e o primeiro estágio tem que pousar aqui. Então, para pousar com sucesso, sem quebrar, sem ser destruído, ele tem que pousar com uma velocidade final igual a zero, certo? Então, você tem que acionar o motor para gerar mais empuxo, para que a velocidade seja reduzida de 1.000 km por hora, que eu vou chamar de V inicial, até uma velocidade final de zero, tá bom? De zero. Isso permitiria a gente dizer que o ΔV em módulo, eu vou colocar em módulo aqui, é exatamente 1.000. Por quê? Você reduziu de 1.000 km até zero. Né? Então, o ΔV, que é V final menos V inicial, vai dar menos 1.000, na verdade, né? Mas como eu estou tirando o módulo, vai dar 1.000 km por hora. Então, você tem um ΔV ali de 1.000. E diz assim, ó, a equação do foguete, né, proposta por esse Konstantin Tsiolkovsky, é a seguinte: a massa do propelente necessária que você precisa queimar, certo? Para pousar com sucesso o teu foguete é mF vezes e elevado a x menos 1, onde mF é a massa final do motor após consumida a massa de propelente, mP. E elevado a x é a função exponencial cujos valores são apresentados na tabela. Então ele ajuda aqui com uma tabelinha, né? Diz assim, ó, se x for tanto, e elevado a x vai ser tanto. Por exemplo, se x for igual a zero, e elevado a zero é igual a 1, né? E se x for igual a 0,1, e elevado a 0,1 vai dar 1,1. E assim por diante, até se x for igual a 0,7, e elevado a 0,7 vai ser 2, tá bom? Então a tabela ela apresenta x em comparação à função elevada a x. Ok. Então aí vem a pergunta. Viram, né? Um enunciado gigantesco. Aí vem finalmente a pergunta. Sabendo-se que a massa do motor do primeiro estágio sem nenhuma gota de propelente é de 25.000 quilogramas, então aí você já sabe qual é a massa F, que é a massa final, certo? Aí é uma questão de interpretar. Ó, ele diz assim, ó, sabendo que a massa do motor do primeiro estágio, sem nenhuma gota de propelente, é 25.000 quilogramas, então aí você já tem que deduzir que isso é a massa final, porque ele diz assim, a massa final é a massa final do motor após consumida a massa do propelente. Ou seja, consumida a massa do propelente é quando você não tem mais nada de propelente. Ou seja, nenhuma gota de propelente. Então, MF vai ser 25.000 quilogramas, ok? X. Então, quem é o X que você vai utilizar na equação? É o ΔV dividido por 11.000.
sendo o ΔV em quilômetros por hora. Então, aí ele diz assim, pergunta, calcule a massa de propelente para realizar a manobra do ponto 2, né? Então, o que é a manobra do ponto 2? A manobra do ponto 2 é isso que eu estava falando, ó. É o primeiro estágio que tá vindo aqui com velocidade 1000 e que precisa pousar com velocidade 0, né? Então, o ΔV que nós vamos usar é exatamente o 1000, tá certo? Vamos usar o 1000. Então, nós vamos usar 1000 aqui, dividido por 11.000. Então, quanto é que é 1000 dividido por 11.000? Você pode cortar todos esses zeros daqui, aí fica 1 dividido por 11, né? Então, 1 dividido por 11 dá 0,09. Então, esse é o nosso x, ok? Então, x é igual a 0,09. E que x é esse? X é esse x que nós vamos usar, o x da tabelinha, né? Então, olha só, o x é 0,09, aí você olha assim, não, tem 0 e tem 0,1, mas não tem 0,09. Então, o que eu vou fazer? Bom, o que você vai fazer é que você vai arredondar, certo? Você não tem o 0,09, mas você tem o 0,1. Aí você diz assim, tá, tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou aproximar 0,09 de 0,1, né? Certo? Você arredonda, você faça arredondamento aí, porque na tabela não tem me informando 0,09. Beleza, mas tem um 0,1. Então eu vou usar aqui, ó, da tabela. Quando x for igual a 0,1, eu sei que e elevado a x é 1,1, certo? 1,1. Então, logo, e elevado a x vai ser 1,1. Beleza? Aí a pergunta é, qual é a massa do propelente necessária para realizar essa manobra? Aí você vai lá naquela equação do foguete lá, certo? A equação do foguete é essa aqui, ó. MP, que é a massa de propelente necessária, é igual a MF, que é a massa do foguete com motor vazio, vezes E elevado a x menos 1. Essa é a equação do foguete. Então a pergunta é quem é MP, tá? É isso que nós vamos calcular. MP vai ser igual então a MF. Quem é MF? Ali, ó, 25.000 quilogramas. 25.000 quilogramas vezes E elevado a x. Quem é elevado a x? 1,1. Menos 1. Certo? Tá aí, tá? Já tudo em formato numérico. Agora basta fazer a conta, né? Ó, 1,1 menos 1 dá 0,1, né? E 0,1 vezes 25.000 dá quanto? Dá 2.500. Então, a massa de propelente necessária para realizar a manobra, ou seja, fazer que o SpaceX ele pouse com sucesso, sem quebrar o primeiro estágio, né, sem destruir o primeiro estágio, é 2.500 kg de propelente, ou seja, combustível mais oxigênio. Né? Então, é 2,5 toneladas. Imagina aí, ó. É interessante, né? Porque lá no início do enunciado foi dito o seguinte, deixa eu ver, ó, a massa total de propelente, né? A massa total de propelente era quanto mesmo? Cadê? Tá, isso. A massa total de propelente era 500 toneladas, né? Então, a 500 toneladas realmente é um troço gigantesco. Por quê? Porque na subida do foguete você gasta muito combustível. Você precisa gerar muito empuxo para conseguir vencer a força da gravidade e conseguir ter uma velocidade de escape necessária para colocar o satélite em órbita, tá? Então, essa é uma primeira coisa. Aí, dessas 500 toneladas lá iniciais, você tem que separar 2,5 toneladas para conseguir levar o estágio 1 de volta para ele pousar e para você recuperar o estágio 1. Porque o que o Elon Musk pensou, né? Ele pensou assim, não, eu quero gastar menos dinheiro no envio de satélite, no envio de pessoas, né, também, para o espaço. Então ele vai lá e recupera o primeiro estágio,
né? E com isso ele economiza 25% do projeto dele. Ele pega aquele primeiro estágio e reutiliza, né? Isso é bem interessante. Beleza, então essa é a resposta aí da 8B, certo? Então percebam aí que as questões de astronáutica são duas questões só, tá? Mas são questões que são mais demoradas para você resolver, né? Se vocês se lembrarem lá das questões de astronomia, elas eram, algumas delas complicadas, eram mais rápidas também, né? Por outro lado. Então eu vou agora colocar aqui o enunciado da letra C, tá? Então, o enunciado da letra C é um enunciado agora um pouco menor. Ops. O enunciado da letra C agora é um enunciado um pouco menor e... Calma aí. Aqui, ó. O enunciado da letra C diz assim: calcule a massa total de propelente necessária para realizar a manobra do ponto 1, considerando que, neste caso, x é igual a ΔV mais 900 dividido por 11.000. Tá certo? Então, perceba que ele já te dá assim, as fórmulas, né? Aí você só precisa substituir. O que você tem que pensar aqui quanto é que vai ser o ΔV, na verdade. A gente viu que o ΔV do enunciado anterior, na verdade, era o ΔV do ponto 2. Né? Só que agora ele está falando do ponto 1. Então, vou relembrar para vocês o que é o ponto 1. O ponto 1 é assim, ó. Isso. O ponto 1, o primeiro estágio estava aqui, ó, com 4.500 km por hora. Então, esse é o estágio 1, né? Então, ele estava lá com 4.500 km por hora, e aí a ideia é ele chegar no ponto 2 com quanto? Com 1.000 km por hora, certo? Se lembram disso, né? E aí do estágio 2 é que ele vai aterrissar, lá a partir do estágio 2. Então, existe uma manobra do estágio 1 para o estágio 2, e é isso que ele quer resolver, é isso que ele quer que você resolva. Então, calcule a massa total de propelente necessária para realizar a manobra do ponto 1, considerando que, nesse caso, ΔV mais... Não era? Então, a fórmula é dada lá, né? Ok, então, o que nós vamos utilizar aqui é um ΔV. Eu vou imaginar que isso aqui vai ser um módulo de ΔV, tá certo? Aqui, ó, porque a velocidade inicial é 4.500 e a final é 1.000, mas, tá? No final a gente tem que usar módulo, tá? Tem que usar módulo. Então, basicamente vai ser 4.500 menos 1.000. Ou seja, 3.500 quilômetros por hora. Então, é esse ΔV que você vai usar na fórmula do X lá. Então, aí você vai substituir X vai ser igual a 3.500 mais 900 dividido por 11.000. Certo? Essa é a conta do X. Então, 3.500 mais 900 vai dar 4.400, né? 4.400 dividido por 11.000. Você corta esses zeros aqui, vai acabar 44 dividido por 110. Isso vai dar algo do tipo... vai dar 0, bem, ao redor de 0,4, né? Porque se fosse assim, 40 dividido por 100 dá 0,4, 44 dividido por 110 vai dar algo muito próximo. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente, né? Vai dar, mas se não for igual, é muito próximo, né? 0,4. E daí você tem que ir naquela tabelinha, certo? Bom, tá sendo gravada essa aula aí, vocês podem retornar para ver a tabelinha, mas a tabelinha diz assim que quando x for igual a 0,4, o e elevado a x é igual a 1,5. Então, vai ser assim, ó. Quando x for igual a 0,4,
o e elevado a x é igual a 1,5. Então, você vai usar na fórmula do foguete para calcular qual é a massa do propelente necessário para fazer a manobra 1, né? Esse e elevado a x igual a 1,5. Então, vamos lá na fórmula do foguete. Fórmula do foguete é essa aqui. E elevado a x menos 1. Aí vem a pergunta, e essa é uma coisa que não é dita no enunciado, certo? Esse é o problema dessas questões da OBA. Aí você pergunta, tá, mas e agora? Qual é o MF? O MF não é dito, hein? O MF não é dito. Não é dito nesse enunciado da letra C, tá? Mas você tem que imaginar assim, ó. Você tem que imaginar que... não, já é dito no enunciado anterior quem é o MF, certo? Então, na letra C não é dito com MF, aí você tem que ir lá no enunciado anterior e perguntar, bom, quem é o MF? Aí você vai ver que é dito no enunciado anterior, da letra B, que o MF é 25 mil, ok? É 25 mil. Só que... Tá, isso daí é 25 mil. Tá, olha só a pegadinha aqui, né? Isso aí é um problema, porque, ó, olha só, é 25 mil a partir do estágio 2, tá? Então, do estágio 2 até a Terra, o MF é 25 mil. E você percebe que aqui, ó, do estágio 1 para o estágio 2, o foguete vai ter esse 25 mil, que é o estágio vai ter o 25 mil, que é o estágio sem qualquer gota de combustível, sem qualquer gota de propelente. Só que no estágio 2, do estágio 1 para o estágio 2, você ainda tem propelente, certo? Você tem quanto de propelente? Você tem aquilo que é gasto do estágio 2 para a Terra. Então, perceba, a prova da UBA não é fácil, tá? Então, isso significa o quê? Isso significa que, além dos 25 mil do tanque totalmente vazio, você tem que colocar o combustível nessa história para calcular o MF entre o estágio 1 e o estágio 2, que vai ser 25 mil, mais aquela quantidade de combustível lá que a gente calculou no enunciado anterior, que foi 2.500, tá certo? Então, vejam a complicação, né? O MF vai ser 25 mil mais 2.500. Eu me esqueci de falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Só perguntar, ok? Então, isso vai dar 27.500 quilogramas. Então, olha só a complicação, né? Então, a parte de astronáutica da OBA realmente é meio complicadinha, tá? Mas estudar, né? Estudar, porque... E aí fica assim, ó, 27.500 vezes elevado a x. Nesse caso, dá 1,5 menos 1. Então, isso vai ser dado em quilogramas, né? Então, 27.500 vezes quanto? Vezes 1,5 menos 1 dá 0,5. Ou seja, metade de 27.500, né? Metade de 27.500 vai dar 13.000. Então, MP vai ser igual a 13.750 quilogramas. Beleza? Então, olha só. Do estágio 1 para o estágio 2, porque é assim, ó, o estágio 1 começa a cair, né? Começa a cair lá do espaço. Né? Aí ele dá uma voltinha, começa a cair, e aí no ponto 1, ele liga o motor para reduzir a velocidade a 1.000 km por hora. Nessa redução de 4.500 km por hora, que é a queda livre dele, atrito do ar incluído aí na história, do ponto 1 ao ponto 2, ele reduz de 4.500 km por hora para 1.000 km por hora, certo? Nessa redução de velocidade, e que leva 20 segundos apenas, né, o motor fica ligado por 20 segundos, você tem uma queima dessa quantidade aí, de 13.750 kg
de combustível, ou seja, 13 toneladas de combustível, 13,75 toneladas de combustível, né, é queimado. E de propelente, aliás. E aí, a partir do estágio 2, você tem 2,5 toneladas. Então, olha só, eu vou refazer aquilo que eu disse lá antes, né? Eu tinha dito que o foguete, ele tem que partir da Terra com uma quantidade de combustível de quanto mesmo? De 500 toneladas de propelente. Então, são 500 toneladas de propelente, das quais um certo tanto vai ser para subir o foguete, um certo tanto para colocar o satélite, e um certo tanto que vai ser para levar o estágio 1 para o estágio 2, que vai corresponder a 13 toneladas e 75, e do estágio 2 para a aterrissagem, que é o 2,5 toneladas lá, tá certo? Então, olha só como é difícil projetar, né, um foguete como esse da SpaceX, ok? Agora vem... Ok. Aí vem a pergunta 8D, que é exatamente isso que eu estava falando para vocês. A pergunta 8D é: qual é a massa total de propelente para realizar a manobra dos pontos 1 até o ponto... dos pontos 1 e do ponto 2. Então é assim, ó. Quanto de propelente você precisa usar do ponto 1 mais ponto 2? Ponto 1 mais ponto 2. É simples, é você somar esses 13.750 do ponto 1 mais os 2.500. Tá, eu tô dizendo que é simples, né? Mas não é simples chegar até aqui, né? Certo? Mas você percebe que é gasto 3.750 kg de combustível na manobra do ponto 1 e 2.500 kg de combustível na manobra do ponto 2. Aí qual é a pergunta da letra D? Quanto de combustível, né, é gasto nas manobras 1 e 2? Então é somar esses dois valores, 13.750 com 2.500. Então vai dar 16.250 kg, ok? Então essa é a letra D. 8D, né? 8D. Então percebam que é uma questão enorme, né? Provavelmente você vai passar muito tempo nessa questão na prova da UBA. Ok? Então, deixa eu ver só que horas são. Tá cheio. Tá, então eu vou resolver a questão 9. Questão 9 da prova de astronáutica, para vocês verem como é que é. Também é uma questão grande, né? Nossa, questão enorme, meu Deus. Aí não vai dar 10 minutos, não, hein? Mas eu vou comentar aqui. Porque, assim, uma coisa é você vai lá resolver a prova, né? Você resolve muito mais rápido. Aqui eu tô tentando detalhar ponto a ponto, né? Para facilitar um pouco a compreensão. E mesmo assim, com certeza, não sei se vocês estão compreendendo, porque não é fácil, tá? Não é tão... Mas, ok. Aqui, ó, questão 9. Questão 9 fala de satélite geoestacionário. Eu vou, então, dar as instruções necessárias para vocês resolverem a questão 9, para vocês verem que também não é uma coisa tão trivial, tá? Prova da UBA é complicada. Então, questão 9. Ok. Questão 9 diz assim, ó. Em agosto e setembro de 2016, milhares de atletas de todo o planeta participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é uma prova aí passada, né, que provavelmente aconteceu ali na época da Olimpíada do Rio. Então, caberá aos satélites geoestacionários levar a milhões de cidadãos do Brasil e do mundo as imagens dos Jogos. Os satélites geoestacionários localizam-se no plano equatorial e giram em torno do eixo longitudinal da Terra com a mesma velocidade angular desta, conforme ilustrado na figura ao lado. Então, você vê lá, ó, o planeta Terra girando com ômega, velocidade angular, né? Essa é a velocidade angular. E o satélite geoestacionário, ali, ó, na altura do Equador, mas no ponto onde está o Equador, mas distante da superfície, lógico, né? E girando com a mesma velocidade angular. E por que precisa girar com a mesma velocidade angular? Para que o satélite se mantenha no mesmo ponto em relação à superfície, tá? Então, quando o satélite gira com a mesma velocidade angular, ele vai acompanhando
Tá? Então, é aqui, ó, nessa figurinha, né? Vamos supor que aí o satélite está aqui, ó, em cima do Brasil, né? Em cima do Brasil e na altura do Equador. Então, se ele gira com ômega, ele nunca vai sair daqui. Ele vai sempre manter o ponto de visada do satélite. Tá? Ok? Então, tudo se passa como se o satélite permanecesse parado em relação à Terra, certo? É o que eu acabei de dizer. Por isso, o seu nome geoestacionário, estacionado em relação à Terra. Dessa posição privilegiada, eles atuam como espelhos que, ao receberem os sinais contendo imagem e som do Maracanã, os espalham sobre todo o território brasileiro, onde podem ser captados por meio de antenas. Então, essa antena parabólica, né? Por que você consegue captar imagens a partir de uma antena parabólica ou a partir de uma antena de Sky, essas outras antenas? Porque tem um satélite lá em cima, né? Então tem um satélite lá em cima que está distribuindo um sinal, certo? Com uma certa, assim, abertura aqui, né? Então tem um sinal aqui sendo transmitido, ó, para a Terra. No caso ali, ó, ele fala no enunciado especificamente para o Brasil, né? Ok? Então vamos às perguntas. Então tem uma pergunta 9A que diz assim, ó. Eu já vou até colocar aqui com um gabarito, certo? O gabarito com a resposta aqui, para vocês verem qual é a resposta aqui. Pergunta 9A diz assim: o período de um satélite é o tempo que ele leva para completar uma volta em torno da Terra. O período é dependente do raio da sua órbita, medido a partir do centro da Terra, conforme mostrado na tabela ao lado. Certo? Então aqui tem o período, ó, horas e o raio da órbita. Marque com um X na tabela ao lado o raio da órbita correspondente a um satélite geoestacionário. Né? Então, olha só, o ômega do satélite, né, como a gente estava discutindo antes, é igual ao ômega da Terra, certo? Ao ômega da Terra. Só que o que é interessante é o seguinte, olha só, é que o ômega do satélite, ele é igual ao quê? Ele é igual a... Vou colocar aqui proporcional, certo? Velocidade angular do satélite ela é proporcional a 1 dividido pelo período do satélite. E o ômega da Terra é a mesma coisa, é proporcional a 1 dividido pelo período da Terra. Mas o que é o período, né? O período é o tempo necessário para você dar uma volta completa, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é o período da Terra? Ou seja, quanto tempo leva para a Terra dar uma volta completa ao redor, uma rotação completa, uma rotação completa? Essa é a pergunta. Ou seja, uma rotação completa da Terra é o que a gente chama de dia, certo? É um dia. Então, Então aqui ó, vai ser 1 sobre 24 horas, certo? Aqui, ó, 1 sobre 24 horas. Então percebam, né? Que o ômega do satélite também vai... Ó, porque como o ômega do satélite é igual ao ômega da Terra, então o ômega do satélite também vai ser proporcional a esse 1 sobre 24 horas, ok? Então, olha só, quanto tempo o satélite está parado exatamente sobre aquele ponto da Terra. Então, ele vai dar aquela volta junto com a Terra, né? Então, ele vai ter um período também de 24 horas. Então, o período do satélite é igual a 24 horas. Como o período do satélite é igual a 24 horas, daí a gente vai lá naquela tabelinha e na tabelinha diz assim, ó,
o período em horas, aí você, 24 horas, tá aqui, ó, 24 horas. E aí ele pergunta qual a órbita, o raio da órbita correspondente do satélite geoestacionário. Então, o raio da órbita correspondente é exatamente esse X aqui, que é 42.780 quilômetros, tá? Então, é isso que o satélite estacionário precisa estar a 42.180 quilômetros se ele quiser acompanhar a Terra. É isso. Lógico, tem toda uma conta para você chegar nesse 42.180, mas ainda bem que ele nem pede, tá certo? Mas tem a ver com isso aqui que eu estava mostrando para vocês. Mas, intuitivamente, se você observar que o satélite está parado ali sobre um ponto, acima de um ponto da Terra, está acompanhando a Terra, então, logicamente, que ele vai dar uma volta, ou seja, o período do satélite vai ser igual ao período da Terra, 24 horas, tá certo? Bom, vamos para a letra B, então. E aí, eu acho que daí a gente já encerra, tá certo? Letra B. E já está aqui com a resposta também que eu acabei de pegar do gabarito. Então, a pergunta 9B. Ainda que não esteja relacionado aos Jogos Olímpicos, o governo federal pretende lançar até o início de 2017 o SGDC. Eu acho que essa prova é de 2016, se eu não me engano. 2015 ou 2015. Então, SGDC significa Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Comunicações estratégicas. Com os seguintes objetivos. Primeiro, oferecer cobertura de internet a todo o território nacional. E segundo, prover comunicações para as Forças Armadas do Brasil. Ok. Então, o SGDC ficará estacionado numa longitude 75 graus oeste. Dessa posição, ele será capaz de cobrir todo o território brasileiro e mais algumas regiões ao redor. A figura à direita ilustra a Terra vista a partir do Polo Sul. Ok? Então, é como se aqui, ó, você estivesse por cima de onde? Daqui, do Polo Sul, tá? Então, aqui está o Polo Sul. Você está vendo, a Antártica está aqui, ó, ao redor do Polo Sul, né? E logo aqui acima tem o território brasileiro. Então, você vê que esse satélite está cobrindo, né, aqui, ó, uma ampla faixa em termos de latitude do território brasileiro. Então, dessa posição, ele será capaz de cobrir todo o território brasileiro e mais algumas regiões ao redor. Na figura à direita ilustra a Terra vista a partir do Polo Sul. A linha tracejada representa a linha tangente da avisada do satélite à Terra, delimitando assim a região de cobertura do satélite, certo? E que essa região de cobertura faz com que essa linha vermelha que eu acabei de desenhar seja coberta pelo satélite. Ou seja, a região que ele é capaz de enxergar sobre a linha do Equador. Então, a linha do Equador é exatamente também essa região vermelha que eu desenhei, tá? Então aqui, ó, eu estou vendo a Terra de baixo, assim, né, a partir do Polo Sul, essa linha daqui, esse círculo é exatamente o que a gente chama de Equador, tá? Equador. Então aqui está o Equador. Beleza. O ângulo alfa define, dessa forma, a cobertura do satélite, ou seja, a região que ele é capaz de enxergar sobre a linha do Equador. A partir da tabela, observa-se que quanto mais alta a órbita, maior é o ângulo de cobertura. Baseado na resposta à questão anterior e na figura, marque com um X na tabela o ângulo de cobertura. Então, essa questão 9b você não consegue responder se você não respondeu a letra 9A, né? A questão 9A. Aí a pergunta, né, que a gente faz, é preciso fazer algum cálculo? Não, não precisa fazer nenhum cálculo. Assim, na 9A, a gente pode chegar à conclusão que é 24 horas, porque o satélite é geoestacionário. Então, ele está por cima ali, parado num ponto no espaço, está acompanhando a rotação da Terra, certo? E aí ele realiza uma rotação dá um giro completo
de 24 horas. Então, o período de rotação dele, né, o período do movimento circular dele, digamos assim, é 24 horas. Beleza, aí, sabendo que é 24 horas, na questão anterior, você chegou à seguinte resposta, que o raio da órbita dele, então, mostrar aqui para vocês que na 9A, né, na questão 9A, o raio da órbita encontrado lá para um período de 24 horas foi quanto? Foi de 42.180 quilômetros, né? Beleza. Aí você, de posse dessa resposta, aí você vem aqui nessa outra tabelinha. Se o raio da órbita, ó, é 42.180, aí a pergunta é, quem é o ângulo de abertura para que o satélite atenda o território? Quantos graus de abertura? Ó, você tem uma boa abertura aí. Então a resposta é essa aqui, ó. Se o raio da órbita é 42.180 quilômetros, o raio de abertura vai ser de 163 graus. Uma abertura de 163 graus. Né? Então, isso é uma abertura considerável, que de fato vai cobrir todo o território brasileiro. Então, até fazer aqui um desenho da América do Sul, né? A América do Sul vai estar mais ou menos assim, ó. Certo? Então, ele vai conseguir cobrir, né? Boa parte da América do Sul e também algumas outras. Boa parte da América do Sul, não. Provavelmente toda a América do Sul, né? Toda a América do Sul. Tá certo? Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia, aqui a Antártica está por aqui assim, né? Aqui é aquela região lá da Argentina, Chile, que eles chamam de Terra do Fogo, Patagônia está por aqui. Por exemplo, o Rio Grande do Sul está aqui, né? Então, Porto Alegre deve estar por aqui, assim. Né? Os lugares onde eles falam assim, né? Então, ali, ó, onde está Porto Alegre, tá, olha a América do Sul, e provavelmente esse satélite vai conseguir cobrir toda a América do Sul. Tá certo? Bom, e com essa questão, eu encerro por hoje, tá certo, pessoal? Senão vai ficando muito longo. Então, o objetivo dessas nossas conversas aí, de resolução da prova da OBA, é a gente dar uma demonstração para vocês de como é que funciona a prova da OBA. Então, vocês percebem, assim, que a prova da OBA, ela tem um jeitão, né? Ela tem um jeitão. Não precisa você saber toda a física, toda a astronomia ali relacionada ao problema, tá? Mas você tem que prestar atenção no enunciado. Esse é o segredo da prova do OBA. Presta atenção no enunciado. Por quê? No enunciado ele vai te dar, provavelmente, todas as ferramentas. Vai te dar as fórmulas. Então é mais uma questão de interpretar o enunciado. É você observar que o enunciado ele quer determinada coisa e a ferramenta para isso foi dada no próprio enunciado. Certo? E aí não precisa nem fazer conta, muitas vezes. Ou as contas são pequenas, tá? Às vezes elas são complicadas, porque como a gente viu na questão anterior, né? Você tem que ter aquele raciocínio do quanto tem de propelente ainda no foguete, no primeiro estágio, tal, e isso pode complicar um pouco. Então é mais uma questão de raciocínio, entenderam? Mais uma questão de raciocínio e de interpretar corretamente os enunciados. E de ter paciência de ler os enunciados, porque vocês veem que são enunciados gigantescos, né? Enormes. Assim. Tá certo, pessoal? Então, só me deem um feedback aí se tá tudo ok. Vocês ouviram corretamente, viram corretamente? Deixa eu tirar então aqui da minha tela. Para a apresentação. Beleza? Tudo certo então? Vamos encerrar por aqui, tá bom? Então, até a próxima. Maria Luísa, só me dá aí um retorno. Ah, beleza. Vocês estão me ouvindo. Todo mundo caladinho aí, fiquei em dúvida. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela presença, tá certo? E daí, na próxima semana, Quando é a prova da UBA mesmo? Eu acho que a prova da UBA é na próxima semana, né? Deixa eu
Deixa eu só observar aqui quando é a prova da UBA. Prova UBA 2020. 13 de novembro. Ah, tá. Então a prova da UBA é depois de amanhã, né? Tá certo? É depois de amanhã. Então vou conversar com a professora Mara, daí para ver se a gente faz mais um encontro, se vale a pena fazer mais um encontro ou não, tá certo? Qualquer coisa, daí a gente, ela fala com vocês, tá bom? Obrigado aí. Até a próxima.